Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal No Contexto. E hoje vamos falar de um tema assim que eu acho bem legal. Muitas pessoas perguntam: quando começou o cinema genuinamente brasileiro? É uma pergunta bastante interessante, né? Então, neste vídeo eu vou falar um pouquinho dessa questão do cinema brasileiro, quando realmente o cinema com a característica nacional começou de fato em solo brasileiro, certo? Mas antes disso, roda a vinheta. Então, pessoal, estamos de volta. Como eu falei no momento anterior, hoje vamos falar quando realmente iniciou o cinema genuinamente nacional com as características do Brasil de fato, certo? Mas antes de eu começar esse tema, se inscreva no canal, vai lá, adicione o sininho para você sempre receber as novidades no canal. E assim, todos os sábados eu pretendo trazer uma novidade aqui para o canal, certo? Mas vamos lá para o nosso tema de hoje, que é como começou de fato o cinema genuinamente nacional. Quando foi assim que eu comecei a me interessar por esse tema? Então, pessoal, quando eu fiz o meu mestrado em Ciências da Linguagem, que está aqui minha tese de mestrado, diz assim: a estética da fome em Rio 40 Graus e a cosmética da fome em Cidade de Deus. Então, eu pesquisando para fazer um tema para o mestrado, e foi justamente fazer a análise do discurso de um filme, certo? E aí um filme que eu me interessei foi esse aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Rio 40 Graus, tá? Rio 40 Graus. Rio 40 Graus é um filme de 1955 do Nelson Pereira dos Santos, que retrata a vida de 5 vendedores de amendoim no Morro do Cabuçu, no Rio de Janeiro, tá? Então o que acontece? O Nelson Pereira dos Santos, que gravou esse filme em 55, eles antes, tá? Antes de 55, o cinema nacional ele vivia muito atrelado ao que o cinema americano produzia. Então, o nosso cinema nacional, antes de Rio 40 Graus, em 1955, era muito atrelado àquilo que Hollywood fazia. Então, se você pegar os filmes da Carmen Miranda, você vai ver o malandro do morro com aquele chapeuzinho branco, aquelas camisas listradas, tocando pandeiro, ela com aqueles balangandantes na cabeça, ou seja, tinha todo um estereótipo, toda uma estética do brasileiro, tá? E os filmes que apareciam no cinema da Atlântida, enfim, da Vera Cruz, eram filmes que tinham também uma estética muito parecida com a dos Estados Unidos. Era um Brasil muito mais bonito, muito mais limpo, certo? E o Nelson Pereira dos Santos, ele começou a perceber que na Itália, nos anos 40, no final dos anos 40, os italianos estavam produzindo um tipo de filme que se chamava neorrealismo italiano. O que era isso? Os italianos, alguns italianos começaram a produzir filmes não com atores profissionais como se fazia. Eles começaram a pegar atores do próprio povo, que não era o próprio povo, ou seja, não era atores, não atores, né? Pegava a pessoa do próprio povo e colocavam nos filmes deles, né? Era uma forma até de fazer, e esse filme era feito geralmente num ambiente aberto, né? Fora do estúdio, tá? Feito com as pessoas do povo. Então os filmes eram uma espécie de denúncia social quanto às mazelas que a sociedade tinha, né? As mazelas que a sociedade recebia. Então era uma forma de denúncia social. E o Nelson Pereira dos Santos achou isso interessante, né? Então ele foi influenciado pelo neorrealismo italiano, que foi pegar o cinema e pegar o povo e começar a fazer cinema com o povo, uma forma de denúncia social. Ou seja, você usou uma estética de rua, certo? E aí eu vou mostrar duas capas de filme. Esse filme aqui, ó,
A Terra Treme, ela é de 1948. Ela é de Luchino Visconti, tá? Esse filme é de 1948, preto e branco. Clássico do neorrealismo italiano. O nome dessa escola era Neorrealismo Italiano, certo? E aqui diz na sinopse: revoltado com a exploração dos comerciantes de peixe, o jovem Notone tenta convencer seus colegas pescadores a trabalhar por conta própria. Porém, encontra muitos obstáculos no seu caminho, tá? Então, olha só, esse filme, na verdade, ele trata de uma comunidade de pescadores na Itália que vão lutar pelos seus direitos, vão trabalhar. O filme vai mostrar os problemas dos pescadores, correto? E esse 1948, A Terra Treme, tá? Neorrealismo italiano do Luchino Visconti. Tem esse outro filme aqui, Ladrões de Bicicleta. Esse filme aqui é do Vittorio De Sica. Eu chamo Sica, alguns chamam Sica, mas enfim, tá? Ladrões de Bicicleta. Esse filme de 1948, ele conta a história, se passa em Roma. Após muita procura, Antônio consegue emprego para colar cartazes de cinema pela cidade, montado em sua bicicleta. Porém, logo no primeiro dia, ela é roubada. Junto com um filho pequeno, começa uma busca desesperada pela bicicleta, sua esperança de uma vida melhor. Então conta a história de uma pessoa que trabalhava colando cartazes e a bicicleta ajudava ele no trabalho, era o ganha-pão. E um dia essa bicicleta é roubada. Então o filme vai mostrar toda essa questão do trabalho, da dificuldade, e mesmo essa questão do trabalho com essa dificuldade, o cara vai ter a bicicleta roubada. Então vai mostrar essa história, tá? Então assim, dois filmes que retratam coisas cotidianas do povo, fora Hollywood, né? Então foram assim dois filmes que não trabalhava o cinema como entretenimento, trabalhava como uma espécie de reflexão. Então, o que aconteceu isso? Em 1955, baseado nessa escola italiana que eu mostrei, do neorrealismo italiano, o Nelson Pereira dos Santos criou Rio 40 Graus, que mostra as crianças, meninos de rua, na verdade, vendedores de amendoim do Rio de Janeiro. Eles estão no Morro do Cabo Sul e eles descem para os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, que são Morro do Corcovado, Praia de Copacabana, tá? Bondinho do Pão de Açúcar. Então, os vendedores de amendoim vão descer ao morro e vão confrontar essa realidade de exclusão. Então, são garotos mesmo da favela do morro, tá? Ou seja, pela primeira vez o Brasil vai usar nos seus filmes um elemento que trata justamente a exclusão social. O filme vai denunciar toda essa questão da exclusão social que as pessoas do morro sofrem, tá? Então esse filme aqui é histórico por isso, 1955. Então, a partir deste filme, tá? As pessoas começaram a perceber, alguns cineastas começaram a perceber que existia uma outra forma de fazer cinema, não apenas para entreter, mas sim para denunciar, correto? O que foi que aconteceu? E aí, já por volta dos anos 60, o Glauber Rocha, influenciado por esse filme e influenciado pela nova forma de fazer cinema do Nelson Pereira dos Santos, ele criou o cinema novo, tá? Então ele buscou, por exemplo, foi no Nordeste. O Glauber Rocha era um baiano, cineasta baiano, revolucionário, foi no Nordeste e começou a filmar a seca como forma de revolucionar uma estética. Ou seja, ele começou a mostrar o homem lá do Nordeste morrendo de sede, vivendo em condições subhumanas. Ou seja, ele começou a fazer cinema como forma de denúncia social, né?
que ele chamou de estética da fome, né? Ou seja, a fome gritando, né? Mostrando que as pessoas estavam passando fome. E aí o Glauber Rocha tem esse livro aqui, ó. Vou até ele se chama Revolução do Cinema Novo, tá? É a teoria do cinema novo dos filmes do Glauber Rocha. Então, para vocês, aí a partir daí, o cinema nacional começou também a desenvolver o cinema como forma de, também, não apenas como entretenimento, mas como uma forma de denúncia social. E aí, em 2002, né, o Fernando Meirelles, ele criou Cidade de Deus, que de uma certa forma também faz uma reflexão das pessoas que vivem no morro. Vocês lembram que Cidade de Deus, ele nasce na comunidade Cidade de Deus e vai mostrar toda a questão do tráfico de droga, como as pessoas estão ali se envolvendo em todo esse processo de exclusão, né, de violência, falta de estrutura, enfim. Então, para vocês verem, uma obra, né, as obras começaram na Itália, lá no final dos anos 40, 1948, certo? Olha só, neorrealismo italiano, 48, influenciou o Nelson Pereira dos Santos. Em 1955 ele criou Rio 40 Graus, uma nova forma de fazer cinema, e aí em 2000 a consagração com Cidade de Deus, tá? E aqui a minha tese de mestrado, a estética da fome em Rio 40 Graus e a cosmética da fome em Cidade de Deus, eu faço uma análise sobre este filme, tá? Do início dos anos 2000 a Rio 40 Graus de 1955, tá? Então, pessoal, para vocês verem que cinema também é uma forma de fazer uma revolução estética, uma forma de denúncia social, certo? E para minha surpresa, o Nelson Pereira dos Santos, que faleceu, né, já, quando ele esteve num evento aqui em Santa Catarina, numa mostra de cinema, eu pedi para ele autografar, ó, aqui, ó, autógrafo do Nelson Pereira dos Santos, né? Uma coisa muito bacana, histórica para a minha pessoa. Então aqui, ó, a minha tese de mestrado aqui, ó, deixa eu mostrar aqui direitinho, tá? Que foi em 2007, tá? Então é isso, pessoal, para mostrar para vocês que cinema também tem a sua forma de comunicação. Quando você vai ver, assistir a um filme, o filme ele tem muita forma de comunicar, seja na estética, seja no diálogo, seja na fotografia, enfim, tá? Seja no seu discurso de um modo geral. Então é isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês curtam o meu canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e todo sábado a minha ideia é trazer uma novidade aqui para vocês, tá certo? Muito obrigado, fique com Deus e tchau!